Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitutes da Nunes. Hoje eu trago para vocês uma decoração de um bolo de 20 fatias decorado no bico. Bora pro vídeo? Então vamos lá, pessoal. Esse bolo é massa branca, recheio de brigadeiro com ninho. Ele é retangular, tamanho, né, para 20 fatias. Fique ligado porque eu vou mostrar que ele realmente dá mais de 20 fatias. A minha cliente pediu esse bolo todo decorado nas laterais com o bico, que é o bico pétala, né? Sendo que o bico pétala, se você fazer ele em pé, ele fica franzidinho. Então, eu estava aí fazendo todo a minha pré-camada para arrumar esse bolo. Ele estava com três camadas de recheio, bem molhadinho, do jeito que a minha cliente gosta. E mais uma vez, não é fácil você fazer a pré-camada de um bolo retangular, porque eu já falei aqui no canal que é mais complicado você alisar um bolo retangular ou quadrado do que um bolo redondo. Então eu tava deixando ele bem certinho, bem igualado as pontas, para mim poder vir fazer a aplicação do meu trabalho, né, com o bico. Lembrando, essa cor é uma cor que eu vou fazer a aplicação cor Tiffany. A cor Tiffany você pode estar encontrando sim ela já pronta, como também fazer a misturinha da cor verde com o azul. Ali eu estava mostrando, né? Eu gosto de ver se realmente com a pré-camada. Eu não faço já contando com a decoração. Eu fui contar realmente se o meu bolo daria 20 fatias. E realmente ele deu 23 ou 24 fatias por aí. Se a cliente cortou um pouquinho mais fino, ela rendeu aí quase 30 fatias. Então, pessoal, se você dá uma pausa aí na grossura do meu dedo, que não é fininho, ele dá 24 fatias. Mas se a minha cliente cortou ele em 3 vezes, né? Eu cortei em 2, porque é o tamanho de uma fatia normal da antigamente. Como eu já falei, eu corto aqui contando como antigamente e não agora como o pessoal corta na metade. Outra dica, esse bolo na parte de cima, ele era feito com rosetas do bico 1M e mini rosetinhas com um outro bico que eu tenho tipo pitanga, mais cerradinho, e uma outra mini pitanguinha também, rosetinhas na cor lilás. Então na parte de cima eu não poderia deixar ele branco, então eu coloquei o chantilly, né, que aí essa cor é a cor Tiffany, chegadinho mais para o azul, tá? E não para o verde. Muitos Tiffany's têm várias cores de Tiffany, mas essa aí foi um modelinho que a minha cliente mandou. Esse modelo de bolo que ela me mandou era um bolo bem maior, então eu adaptei tudo que ela me mandou nesse mini bolo pequenininho aí, mas ficou uma graça no final. E para você que chegou até aqui e não deixou seu like ainda, não deixa de deixar seu like, compartilhar com um amigo, quem sabe tá querendo fazer uns bolos cheios de rosas também e ainda não sabe. E não deixe de comentar aqui embaixo. Ali eu estava alisando bem, retirando também o chantilly para não ficar o meu cliente comer tanto chantilly na parte de cima, tá? Aí o meu bico, que é o bico da pétala, eu boto meu adaptador e vou começar a fazer então todo o meu trabalho com o bico pétala, tá? Nas minhas laterais. Vou trazer para vocês bem próximo, para vocês perceberem que é só mesmo apertar, a mão tem que estar bem firme para sair tudo por igual. Esse bico também, pessoal, se você colocar, eu tô usando ele em pé, que vai ficar o detalhe em pé. Se você usar ele deitado, né, de outro jeito, dá pra fazer acabamentos com ele, tipo babadinhos. E ele também faz as pétalas para colocar em rosas, né, nas florzinhas. Então esse bico tem várias utilidades para você fazer várias decorações. Esse meu bico, ele é o menorzinho, não é aquele bico pétala muito grande, porque eu comprei mais para fazer pétalas para as rosas e não para confeitar do lado. Mas como a minha cliente mandou esse modelinho para mim como inspiração e era com essa pétala, né, com esse bico, eu falei, já tenho, então não tem problema.
Aí eu tava tirando, né, as minhas quinas, fazendo ali o acerto, né, desse bico que foi um pouquinho pra cima. Eu poderia deixar ele assim? Poderia, porque iria vir, né, as rosas. Mas o meu medo era, e o que aconteceu, das rosas, né, porque o modelinho que essa cliente mandou era maior, das rosas não cobrirem totalmente, então eu preferi fazer toda as minhas quinas, arrumar o bolo direitinho, para caso aonde não pegasse as rosas, né, não teria problema. E ali eu estava já começando a contar como que eu iria colocar, né, as minhas rosetas. Aí é rosetas com bico 1M, e depois com a cor rosa era com uma outra rosetinha menorzinha com um bico pitanga cerradinho. Vocês vão perceber aí que eu retirei, tá? Dá um pouquinho de trabalho quando o bolo é mais... o que o cliente manda, né? O modelinho de inspiração, o cliente mandou, era maior. E o bolo que ela pediu era um mini bolo. Então a gente acaba tentando ali conciliar a decoração nesse bolo. Então eu retirei para depois ver, ó, eu coloquei 2 e coloquei 4, que era o modelo que estava no bolo, mas no bolo de inspiração. Mas como esse bolo era tão pequeno, eu tive que tirar as rosetas, tirar as mini rosetinhas que era rosa, limpar ali em cima para começar a fazer a decoração. Então aqui tá a minha dica. Eu consegui fazer as rosetas de um lado, e em vez de eu fazer nas minhas laterais, na minha coisa, eu peguei e fui fazer a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fazer no outro, para mim não errar. E depois fazer na minha outra lateral, nas duas laterais que estavam sobrando. Então aí também tá a dica. Se vocês forem fazer, né, um bolo que é uma inspiração maior para um bolo menor, conte primeiro, veja primeiro aonde vocês vão colocar, não saia fazendo direto, porque pode dar errado, como o meu deu, mas eu consegui consertar, tá? Então tá aí mais uma inspiração. Além dessas duas cores, eu ainda usei um terceiro bico, que era para fazer uma mini rosetinha na cor lilás. E o bico que eu decorei na parte de baixo, que eram as pétalas, eu ainda tingi na cor verde, né? Perdão, na cor verde, para fazer aí as pétalas. Pessoal, muitos clientes, né? Não é o caso dessa cliente, mas muitos clientes não dá valor a um bolo confeitado dessa maneira. A confeiteira quer pagar aí, por ser um bolo pequenininho, quer pagar aí 50, 60, 70 reais no bolo. Se vocês souberem, eu gastei aí 1 litro de chantilly. Por que, Aline, você gastou 1 litro de chantilly? Porque quando você vai tingir os chantilly, né, dar pigmentação às cores, você acaba diminuindo o volume do seu chantilly. E quando você faz a separação também, para poder colorir, né, perdão, para poder colorir um monte de cores, né, acaba aí você gastando-se mais. Outro detalhe também, quando você gasta, esse bolo aí, ele teve 4 cores de alilina, né? Então, muitas confeiteiras na minha cidade cobram por alilina. Elas estão erradas? No começo eu achei que sim, pessoal. Mas hoje em dia eu penso o seguinte: se eu não tivesse as 4 cores de alilina, como eu poderia confeitar o bolo para minha cliente? Aí vocês me perguntam, Aline, qual é o valor desse bolo que você fez? Pessoal, o valor desse bolo é 130 reais aqui na minha cidade. Mas para essa minha cliente, eu acabei cobrando um pouquinho mais barato, só um pouquinho mais barato para ela, que era aniversário dela nesse dia, e esse bolo era para ela. Depois eu fiz todo o meu acabamento também com o bico 1M no meu rodapé, né, para fazer o acabamento, e colocar as mini rosetinhas também e colocar as pétalas. Pessoal, aqui eu deixo para vocês
Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse novo modelinho que eu trouxe de bolo para vocês, com rosas, mini rosetinhas. E não deixe de comentar aqui embaixo se você também sabia que essa cor é cor Tiffany. Um grande beijo e até o próximo vídeo.